E nós vamos, então, dar sequência àquilo que nós começamos há 15 dias atrás, que é colocar um pouco das aplicações da teoria, né? Como a gente pode interpretar a nossa realidade com base na teoria. Aliás, a nossa realidade é muito rica para dar exemplos de como a teoria pode ser aplicada. E, no momento, nós estamos vivendo uma situação interessante, né? Veja que eu coloquei vocês vão ver hoje, né? Eu fiz uma análise da questão dos postos de gasolina e, de repente, o que aconteceu? O governo do estado baixou as alíquotas, e isso vai fazer com que esse preço caminhe para trás. Então, algumas coisas vão mudando com uma velocidade muito grande, né? E vamos dizer assim, os conceitos da teoria permitem que a gente consiga enxergar, ou pelo menos tentar enxergar de uma forma um pouco mais sistematizada essas coisas que acontecem, porque a velocidade das mudanças é muito grande. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa... Opa! Primeiro tem que compartilhar, né? Compartilhar. Aí a gente vem aqui. Todos estão vendo? Sim. Sim, professor. Perfeito. Muito bom. Então, vamos para a parte 2 do nosso trabalho. Vocês já me conhecem. Só para lembrar o que nós já falamos na semana retrasada e chamar a atenção. Então, nós falamos dos conceitos da teoria, da tipologia, estratégia dominante, o dilema do prisioneiro, acordos colusivos, árvore de decisão e matriz de decisão, cooperação e competição, um agente racional e jogos de informação incompleta, caracterizado nos leilões. Hoje, vejam que eu coloquei menos conteúdo, até para que sobre um tempo no final, para que a gente possa trazer algumas contribuições dos senhores. Então, a gente reduziu um pouquinho o conteúdo para a gente poder ter um tempinho no final para discutir algumas coisas que estão acontecendo, procurando utilizar a base conceitual que a teoria nos apresenta. Eu acho que a primeira questão aqui, que a gente gostaria de colocar para o senhor de uma forma um pouco mais detalhada, é a questão dos cartéis. E, aliás, vocês viram que o G7, que está reunido no momento, uma das coisas que eles estão decidindo é estabelecer um piso de preço para o petróleo russo. Veja como esses cartéis são poderosos. E veja que nós não estamos falando em OPEP, estamos falando do G7. Então, você percebe que a força desses cartéis é gigantesca. Então, trata-se de um acordo colusivo. O que é um acordo colusivo? É um acordo entre as partes para ter vantagens, certo? Um grupo de empresas, no caso aí estamos falando especificamente das petrolíferas, por conta desse assunto tão momentoso, né, que para maximizar os resultados se comportam como se fosse uma coisa só, envolvendo países, envolvendo empresas, envolve tudo. E você pode ter dois objetivos, ou você controla a quantidade para manter preço, ou você controla o preço para manter quantidade. Então, a estrutura dos cartéis acaba tendo essa configuração. Agora, veja que, quanto à forma do cartel, ele pode ser explícito, uma OPEP, por exemplo. Ou ele pode ser tácito, ele pode ser, por exemplo, tipo Manfave, assim, que não é exatamente um cartel, jamais vai se apresentar como tal, mas exerce um domínio bastante grande nos seus participantes, certo? E veja que você pode ter uma coordenação direta, você pode ter uma coordenação implícita, ou um ponto focal. Veja que coisa interessante do ponto focal. Eu vou dar um exemplo de um caso de ponto focal que eu vivenciei num trabalho que eu fiz há um tempo atrás. Agora veja uma questão, cartel é uma coisa legal? Não é. É difícil você dizer se é legal ou se não é legal. É condenável do ponto de vista ético? Pode até ser. Mas o fato de ele ser condenável do ponto de vista ético sai daquela nossa visão de racionalidade e eles existem.
Então, quer dizer, vamos conviver com eles. Conceitualmente ou teoricamente, como é que eles são explicados? Tem dois modelos que explicam os cartéis. É o modelo de Cournot, que procura responder à maximização do lucro coletivo, ou seja, de todos os participantes, e a eficiência de Pareto, que procura explicar a cooperação entre as partes. Então, com esses dois modelos, você consegue explicar, teoricamente, por que um cartel funciona, por que os mecanismos de controle do cartel são eficientes. Tá? Agora, você tem alguns pressupostos. Você geralmente tem poucos players, esses players geralmente são poderosos, são homogêneos. Você tem uma legislação, eu coloquei legislação pouco eficiente, mas às vezes não é nem que ela não exista. O problema é que ela não consegue alcançar a força desses cartéis. E as estratégias não precisam ser muito grandes. Olha, é isto ou isto. Ou eu vou controlar preço ou eu vou controlar a quantidade. Ponto. Você não precisa criar muitos mecanismos diferentes de controle. E aqui embaixo eu coloquei uma questão interessante para vocês refletirem. Imaginem o seguinte, imaginem 3 produtos que são concorrentes e são oferecidos a 25, 19, 50, 17,90. Todos eles são lucrativos e os varejistas aqui não se comunicam. Então, cada um pratica o seu preço. Pergunto, qual será a tendência do preço? Veja, é uma resposta que você precisa dar com certo cuidado. E antes de responder, eu vou dar um exemplo de uma vivência que eu tive para demonstrar para os senhores que a tendência do preço aí é o maior. Veja bem, eu estava fazendo um trabalho em um shopping center em Fortaleza, só uns anos atrás. E acabei conhecendo um lojista que ele tinha loja nos 3 shoppings importantes que tinha lá na época, que era o Norte Shopping, o Aldeota e o Iguatemi. E aí, esse camarada me deu um depoimento muito interessante. Ele falou assim, eu vendo camiseta polo branca, numa loja de moda masculina. Eu vendo camiseta polo branca. E camiseta polo branca é um commodity para uma loja de moda masculina, porque é utilizado como uniforme de várias atividades. Então, é um produto que tem uma saída muito grande. Para ficar dentro do exemplo que eu coloquei, vamos supor que ele vendesse a R$17,90 a camiseta polo branca dele. E andando pelo shopping, ele descobriu que tinha uma loja que vendia a 25. E ele começou a observar que aquela loja vendia a 25 e tinha o giro dela normal, etc. O que ele fez? Aumentou o preço dele para 25. Veja aí o efeito cartel. Tá? Ele aumentou o preço dele para 25. Ponto focal, 25, lucrativo, vou aumentar o meu para 25. Só que no caso dele, ele teve um problema, porque ele percebeu que a demanda dele, que era mais ou menos constante, despencou, caiu 80%. E ele ficou intrigado com isso. O que será que aconteceu para justificar essa queda tão acentuada? E ele insistiu um tempo com o preço mais baixo, com o preço mais alto, viu que não funcionou, voltou o preço ao normal e a demanda lentamente se estabilizou aonde ela estava anteriormente. Bom, feito isso, ele ficou intrigado, ele quis entender o que aconteceu. Poxa, eu preciso descobrir. E aí ele tomou uma medida muito sábia. Ele pegou e falou para o check-out dele, né, para a pessoa que ficava no caixa, me identifica todo mundo que compra camiseta polo branco, eu quero saber quem é. Então, eu quero que você me diga as pessoas que compram. Depois de uns 15 ou 20 dias, ele descobriu que quem consumia o produto dele eram mulheres, na sua grande maioria. Bom, dá para tirar uma conclusão importante aqui. Se é mulher que está comprando uma camisa de homem, de moda masculina, a primeira coisa que a gente pode concluir é que não é para uso, é para alguém. Pode ser um presente para o filho, pode ser um presente para um colega de trabalho, pode ser um presente para um familiar. E a gente sabe muito bem que o critério de decisão de compra, quando a gente está comprando uma coisa para nós, é um pouco diferente do critério de decisão de compra quando a gente está comprando uma coisa para alguém.
O primeiro fator, se não um dos primeiros, que a gente vai definir quando vai comprar alguma coisa para alguém é quanto vamos gastar. E isso em função de proximidade, parentesco, etc. Então, veja que ele descobriu uma coisa interessante. Ele não poderia se cartelizar dentro deste shopping porque o destino da loja dele era diferente do destino da outra loja. Então, ele teve que ficar no preço para poder atender aquele público para o qual o negócio dele estava destinado. Então, você percebe que em ambientes competitivos é difícil você estruturar um cartel. Então, aqui a gente não tem muitos players, você tem aí uma dificuldade muito grande de você poder determinar um conluio, né, um acordo colusivo entre essas partes. Então, aqui você tem uma diferença bastante grande. Mas veja que a primeira iniciativa dele, a primeira tendência foi qual? Aumentar o preço. Para que a gente possa colocar um ingrediente maior nessa questão, vamos olhar como é que esses mercados, como é que a gente pode olhar esses mercados tendo como foco 2 pontos de vista. Um, que é o poder de mercado que um determinado agente pode ter. Ele pode ser fraco, ser pequeno, ele pode ter um nível de equilíbrio com os demais competidores do mercado, ele pode ser grande e hegemônico. Então, do ponto de vista do poder de mercado, ele pode ser fraco, equilibrado ou hegemônico. E do ponto de vista da postura que ele tem nesse mercado, ele pode ser altamente rival, ele pode ser individualista e ele pode ser mais associativista. Claro que essas características de postura levam em consideração uma série de outros fatores que podem determinar um determinado comportamento no mercado. Mas vamos olhar apenas o comportamento desses players, dada a condição de ser fraco, ser equilibrado ou ser hegemônico no mercado. Isso nos permite montar a seguinte matriz. Num eixo, a gente tem o pressuposto de relação de forças, o fraco, o equilibrado e o hegemônico. E no outro, a gente tem a postura dos jogadores, que pode ser mais rival, pode ser mais individual e pode ser mais associativo. E com isso a gente consegue montar uma matriz onde a gente vai ter comportamentos que podem e são estudados por diversos estudiosos desse tema, focando especificamente um determinado ponto. Então, veja, se você vamos fazer uma leitura disso, se você tem uma postura individualista e equilibrada, você está bem no centro dessa matriz, é o competitivo puro, é o equilíbrio de Nash. Você está bem aqui no meio. Então, você é individualista, você não está muito preocupado com o outro, você quer garantir o seu resultado. E não existe um desequilíbrio de forças, não existe uma assimetria de forças dentro desse mercado, portanto, competitivo. Se a gente for para cima, olhar, por exemplo, individualista hegemônico, esse camarada ele já é grande, ele é individualista, ele vai assumir uma liderança nesse mercado, sem que isto implique, digamos, criar problema para os demais, porque ele é individualista. Ele, mantendo a liderança dele, ele não está muito preocupado com isso. Diferente, por exemplo, do dominante. O dominante, rival, ele vai para cima dos demais para criar problema para os demais, para dificultar a vida dos demais. No equilibrado rival, a gente tem os comportamentos mais retaliatórios. Aqui a gente tem o tit for tat, guerras de preços. Geralmente acontece quando você identifica mercados onde há um equilíbrio de forças e uma forte rivalidade. Então, você tem comportamentos retaliatórios. O rival fraco, ele não tem poder, porém é rival. Então, ele vai ter uma atitude completamente marginal nesse mercado. Agora, veja que se a gente olhar do outro lado, olhar do lado associativo, a gente vai perceber que aqui surgem, por exemplo, veja que o associativo equilibrado é o cooperativo. Então, as cooperativas geralmente decorrem de agentes que são equilibrados em termos de poderio e com tendências associativas.
No paternalista, ou seja, no hegemônico associativo, a gente tem muita verticalização, porque não há interesse em competir. Então, se eu puder criar, estabelecer meios de criar parcerias, eu vou fazer isso. E o fraco associativo, ele vai ter um comportamento muito mais solidário, porque realmente, além de estar numa condição fraca, ele tem uma postura associativa. Então, para ele vai ser muito mais interessante poder desenvolver um comportamento mais solidário. Agora, vejam que cada um desses quadradinhos da nossa matriz, ela está ligada a um autor que estuda esse movimento. Stackelberg, por exemplo, trabalha muito a questão dos hegemônicos rivais, que é aquele grande que define como o mercado deve se comportar. E ele acaba agindo no sentido de fazer com que o mercado haja de uma determinada maneira. Então, todos os modelos de Stackelberg são líder-seguidor com um líder com porte hegemônico e altamente rival. Quando a gente vem aqui para o equilibrado rival, é o tit for tat. Aqui é a competição, aqui é a guerra de preços, aqui é partir para a retaliação. E o porte fraco, postura rival, é aquele, não sei se vocês lembram da outra aula, quando a gente falou do minimax. Eu vou procurar ter o melhor resultado daquilo que eu consigo fazer. Então, é o mínimo do máximo possível, ou o máximo do mínimo possível. Porte hegemônico, postura individualista, são os oligopólios. Então, aqui veja que eu tenho o modelo de Bertrand. Não é o cartel, porque o cartel é o Cournot com o Pareto, porque eu preciso ter a cooperação para poder ter o cartel. Aqui são os oligopólios que trabalham de forma individual. Tá? Porte equilibrado, postura individualista, equilíbrio de Nash, bem no centro da nossa matriz. Porte fraco, postura individualista, seguidor. Esse não tem muito o que fazer. Ele é individualista e fraco, ele tem que seguir o que o mercado determina. Porte hegemônico associativista, Cournot. Aqui, com Pareto, a gente começa a ter, então, a estrutura conceitual dos cartéis. Porte fraco, postura associativa, nós temos os acordos. Agora, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Tá? Eu coloquei duas situações aqui de interação estratégica para a gente poder analisar junto como essas coisas se estruturam. Uma situação trata de bancos decidindo empréstimo bancário. Então, eu vou explicar para vocês esse contexto. E a outra situação é uma empresa querendo lançar um carro para competir com a líder de mercado. Tá? Na situação do banco, nós temos uma matriz de decisão, porque os bancos vão tomar decisão sem saber o que o outro vai fazer. E no caso da empresa do setor automobilístico, as decisões serão sabendo o que o outro vai fazer. Então, vou ter uma árvore de decisão. O que nós vamos fazer é definir uns payoffs para a gente poder entender o que poderia acontecer e tentar achar qual seria aí a decisão, o equilíbrio de Nash de cada uma dessas decisões. Então, veja que no caso do banco, os bancos têm uma empresa que ela não está muito bem, e essa empresa tomou 5 milhões de cada um desses dois bancos, do A e do B. Só que ela hoje tem um ativo que vale 6 milhões. Portanto, os 10 milhões que ela tomou emprestado já virou 6 milhões, quer dizer, a perda já está caracterizada, certo? E ela, consequentemente, não vai durar muito mais tempo. E ela chega para os bancos e diz o seguinte: eu gostaria de renovar, gostaria de mais 5 milhões de vocês para poder continuar operando. Esta é a situação que está colocada para cada um dos bancos. Os bancos já estão perdendo na situação atual e foi proposto para cada um dos bancos uma renovação desse valor, desse empréstimo, para que a empresa possa operar, possa tentar se recuperar e assim por diante. Então, esse é o caso do banco. O caso da indústria automobilística, existe uma empresa líder de mercado com um determinado produto, que no caso é uma minivan, e uma empresa inovadora está ameaçando lançar um produto para competir com a líder de mercado. Então, nesse caso, ele vai ter conhecimento de se a empresa vai lançar esse produto ou não. Então, vamos analisar essas duas situações
com base na interação estratégica. Bom, no caso dos bancos, o que acontece? Os bancos têm duas alternativas, ou renova ou não renova. Tá? Então, a gente criou um cenário aqui para a gente poder entender, até tentar entender um pouco do que acontece na realidade, né? Porque eu acho que o importante é quando a gente consegue associar essas situações à realidade. Às vezes o camarada fala assim, puxa vida, eu estou numa... Eu já ouvi isso, provavelmente os senhores também. Puxa vida, eu estou numa situação, estava precisando que o banco me desse mais um dinheiro para eu poder fazer tal coisa, e o banco negou. Talvez aqui ajude a entender por que isso acontece, né? Então, veja. O banco A pode renovar ou não renovar. O banco B pode renovar ou não renovar. Vamos entender os payoffs agora. Quais são as funções recompensa de cada um, de cada situação. Lembra que hoje o banco já está com... Né? Se nenhum dos dois emprestarem, os bancos vão recuperar 3 milhões dos 5 que emprestaram. Já vão assumir uma perda. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Se os dois bancos renovarem, o que vai acontecer? O banco vai pegar, a empresa vai pegar e vai pagar os 2 empréstimos antigos e vai ficar com os 2 empréstimos novos mais os juros de 1 milhão. Se apenas um dos bancos renovar, o banco que renovar vai receber 1 milhão de juros do primeiro empréstimo e o outro banco recebe o empréstimo mais 1 milhão de juros. Ele quita o empréstimo. Veja a situação. E se nenhum dos 2 bancos renovarem, eles vão receber 3 milhões referentes ao ativo, porque a empresa não vai ter condição de continuar operando. Então, se a gente desenhar a nossa matriz, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Se os 2 bancos não renovarem, eles vão ter uma perda de 3 milhões cada um, que é a sobra do ativo que a empresa tem. Se os 2 renovarem, eles vão receber o empréstimo mais antigo e não vão conseguir receber o novo, porque a empresa também não vai existir. Agora, se o banco A não renovar e o B renovar, ele vai pegar o dinheiro do B e vai pagar o A. E se o B não renovar e o A renovar, ele vai pegar o dinheiro do A e vai pagar o B. Então, veja que o cenário é o seguinte. O ideal seria eu não renovar, de qualquer maneira. Porque se eu renovar e o outro não renovar, eu vou entrar pelo cano. Agora, veja, o camarada não sabe disso, ele está fazendo uma suposição. Isso aqui é uma matriz. Então, eu estou tendo que pensar nas possibilidades. Então, ele está considerando o que vai acontecer. Essa decisão está na mão da empresa, mas ele tem que considerar quais são os cenários possíveis. E é por isso que a gente pode desenhar este cenário com essa conformação. Nós estamos mais preocupados, lembra bem, com o que pode acontecer. Não necessariamente com o que vai acontecer, mas com o que pode acontecer. E eu, na condição de gestor, que vou colocar mais 5 milhões na mão desse camarada, preciso pensar nas possibilidades. Então, eu vou considerar que nessas condições, pensando nas consequências, é melhor eu não renovar. Então, o equilíbrio de Nash está no não renovar para os 2 bancos. Dificilmente essa empresa conseguiria renovar esses empréstimos, porque o risco da renovação é muito grande. Agora, nem sempre é isso que acontece. Na frente eu tenho um exemplo de varejo que vocês vão perceber uma coisa interessante. Vamos ver o que acontece agora no caso da montadora. Aqui, o jogo é sequencial, tá? Mas nós também vamos definir uma função recompensa, vai ter os payoffs conhecidos. Então, vamos dizer o seguinte, se a inovadora decidir lançar e a líder, para dificultar esse lançamento, reduz o preço, as duas vão para o mercado, a lucratividade da empresa líder cai, a lucratividade da inovadora também não vai ser aquela que ela espera, as duas vão dividir um lucro de 2 milhões. Se a inovadora decidir lançar e a líder mantém o preço, a inovadora vai atrair uma boa parte dos clientes, ela vai ter um lucro de 4 milhões e a líder vai perder a sua lucratividade, vai cair para 1 milhão. Se a inovadora decidir não lançar a minivan
e a líder mantém o preço, a situação não se altera. Ela continua com lucro de 4 milhões e a inovadora vai ter zero nesse produto. Eu até coloquei 1 milhão, porque ela é uma empresa que já está operando, ela tem um lucro de 1 milhão. Mas nesta operação ela vai ter zero. E se a inovadora não lançar a minivan e a líder decidir baixar o preço preventivamente, ela vai ter uma redução dos resultados para 3 milhões, já que ela baixou o seu lucro, mas ela não vai ter a competição. Então, quando você desenha a árvore, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Inovadora lança a van e a líder mantém o preço. Então, a inovadora fica com 4 milhões e a líder com 1. Reduz o preço. As duas vão dividir um lucro de 2 milhões. Se a inovadora não lançar a van e a líder mantiver o preço, ela continua com 4 e a inovadora mantém aquele 1 milhão que ela tinha anteriormente. Se ela reduz o preço, preventivamente, ela vai procurar se garantir tendo um lucro menor e desestimulando a empresa a empresa inovadora de lançar o produto. Aqui também não é difícil perceber que o equilíbrio de Nash está lá em cima, né? A líder tem que lançar o produto, porque, veja, ela lançando o produto, ou ela vai ter um resultado de 4 ou um resultado de 2. E se ela não lançar o produto, ela vai ter um resultado de 1. Então, para ela, vai ser muito melhor lançar o produto. De qualquer maneira, a inovadora vai ter que lançar o produto. A líder provavelmente vai ter que reduzir o preço. Então, o caminho ideal aqui seria a inovadora lança o produto e a líder reduz o preço. Seria o equilíbrio de Nash nessa situação. Muito bem. Agora eu gostaria de falar para os senhores da questão dos postos de gasolina. Sabe que toda vez que você vai ter um aumento do preço dos combustíveis, eu escuto e vocês escutam, porque falam na televisão, que a decisão dos donos dos postos de combustível de aumentarem os preços dos estoques que não foram comprados a preço novo é uma decisão errada, é uma decisão injusta, porque não está certo, porque é um absurdo, etc, etc. Com base nisso, eu comecei a pensar nessa situação para ver se realmente faz sentido isso. E eu coloquei algumas considerações aqui para a gente pensar junto. Então, veja, como é que funciona o aumento de preço de combustível? Primeiro, os combustíveis têm algumas peculiaridades muito interessantes. Você consegue descobrir, primeiro, o preço de custo, o preço de distribuição, ou seja, o custo logístico. Você consegue saber a margem que tem o posto de gasolina. Você sabe tudo a respeito do combustível. E você não sabe nada a respeito daquele pacote de bolacha que você compra no mercado. Então, você tem um conhecimento muito maior, no caso do combustível, do que você tem de qualquer outro produto. Isso gera uma diferença muito grande, né? Uma simetria de informação tremenda. Porque aqui você sabe das coisas, você até pode reclamar porque você sabe o que está acontecendo. Mas vamos analisar se faz sentido esse aumento prévio ou não. É correto aumentar os preços antes da reposição dos estoques? Contabilmente falando, e eu sei que tem vários contadores aí. Claro, claro que sim. Até porque todos os demais segmentos fazem isso sem problemas. Pensa quando você está no supermercado, você pega um produto que tem um determinado preço. Você não sabe se aquela tabela foi reajustada, se o fornecedor já mandou uma tabela nova para reposição. O que você sabe é que o preço é X. Os antecedentes daquele produto você não sabe. O que você tem hoje, que está acontecendo, até um negócio bacana, é você ter uma redução de preço, né, uma deflação do preço por conta aí de prazo de validade, etc. Mas em condições normais, o camarada teve um aumento no preço de tabela, ele transfere esse aumento para a gôndola e ponto final. Tá? Tecnicamente falando, sim, existem métodos de apreciação de estoque. Ou seja, eu posso ter o meu estoque, eu posso estar recebendo mercadoria no meu estoque, essa mercadoria pode sair primeiro, pode sair por último. Claro que, do ponto de vista do imposto de renda, eu tenho que usar um critério definido,
porque isso interfere no resultado, se interfere no resultado, interfere no imposto de renda, e se interfere no imposto de renda, a Receita Federal tem critérios que definem como isso deve ser feito. Mas veja que, tecnicamente falando, existem métodos para você poder tirar primeiro que entra, o último que entra, enfim. Então, existem critérios que você pode utilizar. Financeiramente falando, é possível? Faz sentido? Claro que faz. Por quê? Por causa de capital de giro. Imagina o seguinte, você tem um posto de gasolina e você tem lá um tanque de 50 mil litros de combustível. E aí sai anunciado que vai ter um aumento de combustível. O pessoal forma aquela fila de quarteirões lá e esvazia o seu tanque hoje. E amanhã você precisa repor essa gasolina a preço novo. Lembra o seguinte, que a gasolina você vai comprar uma quantidade enorme, vai pagar, se não à vista, vai pagar com uma semana de prazo. E como é que você vai vender essa gasolina? Picadinho, recebendo com cartão de crédito. Ou seja, haja capital de giro para segurar isso aqui. Então, se você não tiver capital de giro num montante muito grande para você segurar, você vai ter que repor essa mercadoria numa situação muito difícil. E provavelmente você não vai ter como fazer isso, por falta de capital de giro mesmo. Tá? Mercadologicamente falando, faz sentido? Claro que sim. O preço não é tabelado, então eu posso colocar o preço que eu quiser. Então veja que, sob qualquer ponto de vista que você olhe, faz sentido você aumentar o preço. Se você é o dono do imposto e já sabe que amanhã vai aumentar, você aumentar a sua tabela hoje. Não tem nada contrário. E a teoria dos jogos? O que será que ela diz? Vamos tentar analisar. Bom, vamos olhar a questão estratégica. Primeiro, a que distância eu estou do meu concorrente? Lembra da história do carrinho de sorvete da aula passada? Pois é. Então, a distância que eu estou do meu concorrente pode ser um fator que eu tenho que levar em consideração no meu processo de decisão. Segundo, o que o meu concorrente vai fazer em função da do aumento de preço? Aí eu volto ao dilema do prisioneiro, a todas as matrizes de decisão que a gente colocou aqui. Eu tenho que pensar o que ele pode fazer e o que eu não vou fazer. Portanto, considerando essas duas coisas, fica evidente que o melhor que pode ser feito é aumentar o preço. Então, vocês percebam que é o que acaba acontecendo. A maioria dos postos acaba cedendo ao estímulo do aumento de preços sempre que você tem a notícia de que o preço vai aumentar. E faz todo sentido, pessoal, faz todo sentido. Isso que é uma coisa importante que a gente tenha muito claro. Faz sentido que isto aconteça. Agora eu queria colocar um outro caso interessante para vocês, caso real, tá? Um grande cliente, aliás, toda vez que eu vejo esse caso, é um caso real, eu não vou dizer para vocês se é fralda descartável, mas fralda descartável se encaixa bem aqui. Um grande cliente do varejo possui 2 fornecedores de um determinado produto e quer fechar um acordo anual. E pede para isso um desconto para ambos. E, para quem ofereceu desconto, ele oferece exclusividade durante esse ano. Só vai comprar daquele fornecedor. Só que tem uns payoffs interessantes. O primeiro payoff é o seguinte: quem conceder o desconto que ele está pedindo vai ficar com 100% das compras, ou seja, vai vender 100% daquilo que esse fornecedor vai comprar. Se nenhum deles conceder, ele vai dividir as compras em metade para cada um. Agora, se ambos concederem, ele vai comprar 70% de quem conceder primeiro e 30% da outra empresa. Viram que situação terrível que foi criada aqui para os fornecedores? Porque, veja, o dilema aqui ele está colocado em igual magnitude. E você pode conceder o desconto e ficar com 30% só da venda. Que
seria o segundo pior resultado. Não seria o pior, seria o segundo pior. Tá? E outra, é difícil um acordo aqui, porque como é que você vai fazer o payoff? Como é que você vai fazer um acordo aqui se os payoffs são diferentes? Tá claro, o cara pode fazer um conluio, combinar e depois dividir a diferença, mas vamos considerar situações normais. Como é que eu vou combinar com outro fornecedor quem vai entregar primeiro? Veja que é uma situação um pouco mais complicada. E quando a gente vai desenhar uma matriz aqui, a gente vai ter uma coisa assim. A não concede, B não concede. Eu tenho 50% para cada um, definido. A concede, B não concede. A fica com 100% e B nada. B concede e A não concede. B fica com 100% e A nada. Agora, veja o que acontece se ambos concederem. Você tem duas possibilidades de resposta. Se o A fornecer primeiro, ele vai ficar com 70% e o B com 30%. Se o B fornecer primeiro, o B fica com 70% e o A com 30%. Percebeu a situação? Então, como é que nós vamos achar aqui o equilíbrio de Nash aqui? Bom, o ideal seria eles combinarem e falar assim, não vamos conceder. Mas eles são concorrentes. E aqui nós estamos falando de um equilibrado individualista, lembra da matriz. Os caras não querem fazer acordo e não vão fazer acordo com o fornecedor, para eles, para venderem os dois. Então, fica meio evidente aqui que eles vão ter que conceder o desconto. Por quê? Concedendo o desconto, ou ele fica com 70%, ou ele fica com 30%. Se ele não conceder o desconto, ou ele fica com 50% ou fica com 0%. Então, o melhor resultado é conceder o desconto. Então, o equilíbrio de Nash está aqui na concessão do desconto, certo? E procurar ser mais rápido que o concorrente para poder ficar com maior volume de venda. Você veja que situação bem armada que o fornecedor, que o cliente fez para poder garantir que ele iria ter desconto dos dois fornecedores. Eu achei esse caso sensacional, porque inclusive é um caso real. O fornecedor fez isso mesmo. Né? O cliente fez isso mesmo com os fornecedores. E isso deve acontecer muito, né, nos processos aí de negociação, de compra e venda no mercado, né, no mercado competitivo. Né? Seleção adversa. Esse é o último tema que eu gostaria de colocar para os senhores aqui, antes de passar um filmezinho falando uma coisinha rápida também, falando de teoria, e depois a gente abrir um tempo para a gente poder responder algumas perguntas. Né? Bom, a seleção adversa em si não é um conceito, ela é uma consequência. E ela é uma consequência do quê? Ela é uma consequência da assimetria informacional. Tá? Então, quando você tem grandes assimetrias, você tem uma diferença de conhecimentos das partes envolvidas no negócio. E é exatamente esta diferença de conhecimentos que gera a seleção adversa. Então, veja, sempre que eu tiver uma informação relevante para a tomada de decisão e que eu não consigo obtê-la com facilidade, eu estou numa situação de assimetria informacional. Tá? E quando eu estou numa situação de assimetria, ou seja, eu sei menos do que eu deveria saber para uma tomada de decisão em relação a outra parte, eu estou num processo de seleção adversa. Eu não vou tomar a melhor decisão, vou tomar a melhor decisão que a minha assimetria me permitir. Certo? Então, a seleção adversa ela vai piorar a situação do agente que não dispuser da informação. Esse é o grande problema da seleção adversa. Eu não tenho informação, eu tomo a pior decisão porque eu não tenho essa informação. Sabe que esses três autores, o Akerlof, o Stiglitz e o Spence, ganharam o Nobel de Economia em 2001, exatamente por entenderem o processo de seleção adversa e colocarem isso de uma forma conceitual.
E eles utilizaram um mercado onde a gente vê isso acontecer com assim, uma nitidez muito grande, que é o mercado de carros usados. Todo mundo aqui que já comprou um carro usado na vida sabe que você vai identificar uma série de coisas do carro depois que você comprou. Enquanto você ainda não comprou, você está num processo de assimetria muito grande. Tudo bem, você leva no seu mecânico, você testa, você faz uma série de coisas para você poder reduzir essa assimetria, mas só depois que você anda um mês com o carro que você começa a perceber uma série de problemas que ele já tinha, só que aquela verificação preliminar ou aquela verificação que foi feita não foi suficiente para identificar. Lembra que a assimetria ocorre quando uma informação relevante não pode ser obtida a baixo custo. Então, você não consegue ter. Você precisa fechar um negócio, o cara quer fechar um negócio, você está ansioso para comprar o bem, e assim as coisas acontecem. Agora, veja o que acontece no mercado de carro usado. Por que esse exemplo ele é lapidar para você poder entender o problema da seleção adversa? Quando você vai comprar um carro usado, você não conhece profundamente o que você está adquirindo. Isso é normal. Ou seja, quem está vendendo o carro conhece muito mais o bem do que quem está comprando o carro. Seja por experiência, seja porque ele tem o carro há muito tempo, então ele sabe todos os problemas que o carro tem. E já procurou disfarçar alguns para vender. Tá? Então, essa simetria ela é praticamente inevitável. Né? Pode ser evitada? Até pode, mas é um custo muito alto. Então, você acaba sucumbindo aí a algumas características do próprio negócio que você vai fazer. Só que veja uma coisa interessante, existe uma tabela de preços. Então, o carro X do ano Y está cotado a um determinado valor. Como é que se chega no valor dessa tabela? É uma pesquisa de preços que vai dar o preço médio de mercado. Agora, veja que coisa interessante. Vocês sabem que média é um indicador muito complicado para algumas coisas, né? Porque você está trabalhando na média, você vai ter coisas acima da média e coisas abaixo da média. E a mesma coisa acontece com os veículos. Você vai ter veículos melhores do que os carros nos quais foram baseados a média, até para compor a média, e veículos que estão inferiores à média. Tanto os veículos superiores, melhores, como os veículos piores, os inferiores, fizeram a composição da média. Então, a média ela está definindo um preço de mercado. Só que o que acontece? Se eu tenho um carro que está numa condição pior do que a média, ou seja, do que o preço médio, há uma tendência de eu conseguir vender esse carro por um preço melhor por conta da média estar mais alta do que o meu carro vale. Olha que coisa maluca que é isso. E acontece. E a gente vê, quem já comprou carro usado e acompanha esse mercado sabe que isso acontece quase que diariamente. Por outro lado, eu tenho um carro que, puxa vida, eu comprei zerinho, sempre cuidei, fiz todas as revisões na concessionária, ele está perfeito. Só que pela tabela, ele tem um valor. E eu olho o preço de tabela dele e falo, não, eu não vou vender meu carro por esse valor, está muito baixo, eu vou tentar vender por mais, e eu posso até tentar vender por mais, mas existe um preço ali que está, digamos assim, criando um pouco de problema para eu poder vender o carro pelo preço que eu quero. Talvez eu tenha que levar muito mais tempo para vender, talvez eu precise vender com uma certa urgência, eu acabo aceitando o preço de tabela, que existe uma série de condicionantes aí. Mas o importante é vocês perceberem que isto vai fazer com que este preço médio tenda a cair. Porque se os carros inferiores continuam a ser vendidos normalmente e os carros melhores não vão sendo vendidos, o preço médio cai. E a situação se torna mais complicada. Então, daí vem o nome da seleção adversa. Percebam que coisa interessante. Os carros melhores não são vendidos, os carros piores são vendidos, a média cai.
A média caindo, a situação fica pior ainda para os carros melhores. Então, esse fenômeno acaba sendo muito emblemático para analisar esse tipo de mercado. E outros. Eu tenho dois bons exemplos de mercados onde isso acontece com uma certa clareza. Plano de saúde e seguros, de um modo geral, é um deles. E veja o que acontece no caso do plano. No plano de saúde, você ainda tenta, vamos dizer assim, mitigar o efeito da seleção adversa, criando, escalonando os valores. Então, os mais velhos pagam mais, aí tem até uma idade, você paga um valor, a partir de uma outra idade você paga outro. Quando você está escalonando o valor, você está tentando mitigar o efeito da seleção adversa, mas você não consegue eliminá-lo. Porque se você começa a aumentar muito o preço médio, o que vai acontecer? Quem tem mais idade e, consequentemente, usa mais o plano de saúde, não deixa de pagar o plano de saúde. E quem tem 25 anos e começa a ter um aumento muito grande no preço, prefere deixar de pagar. A hora que esse camarada deixa de pagar, ele, que é um camarada que usa pouco, portanto, subsidia muito o usuário de mais idade, que tem uma frequência muito maior de utilização, ele está criando um problema para o próprio plano de saúde. E no seguro acontece exatamente a mesma coisa. Porque a lógica é a mesma, certo? Incidência de sinistros versus a idade do usuário, versus o tipo de veículo, versus uma série de situações onde você pode ter o fenômeno da seleção adversa se manifestando. E eu coloquei varejo. É um caso interessante, vou contar um caso para vocês de varejo. Vamos supor que vocês sejam clientes de uma... Eu vou contar um caso real. Tem uma... As lojas que vendem chocolate e que vendem cafezinho também, tem algumas aí, né? Vocês conhecem. Algumas delas costumam fazer uma campanha que consiste no seguinte: eles pegam e falam assim, olha, você tem essa cartela, você compra essa cartela de uma vez, e essa cartela, digamos que tenha meia dúzia de cafés lá, você paga 5 cafés e o sexto é gratuito, certo? Então, você pode oferecer isso para os clientes. Olha, é uma forma de você chamar cliente. A questão aqui é a seguinte: para que cliente você dá essa cartela? Porque vem todo dia ou porque vem de vez em quando? Se você der essa cartela para o camarada que vem todo dia, você vai ter um problema de seleção adversa sério aqui. Por quê? Digamos que o camarada que vai todo dia está acostumado a comprar mais coisas. Comprar um chocolate, comprar um bombom, comprar um presente. E ele, instado a comprar uma série de cafezinhos de uma vez só, ele deixa de fazer essa compra. E deixa. Por que ele deixa? Porque vocês sabem muito bem que o check-out e o momento de pagamento é um estímulo enorme para a compra. Quando você está comprando... Por que do lado do check-out do supermercado você tem um monte de produto, teaser para você poder comprar? Porque se sabe que naquele momento é um momento de estímulo de compra. Ora, se você faz com que uma camarada pague os cafezinhos antecipadamente, ele não vai chegar lá tomar um café e depois vai pegar, me dá esses bombons que eu vou pagar. Você percebe que há uma certa... Você fala assim, não, o café já está pago, eu não vou comprar, eu não vou entrar nessa situação de comprar mais um produto. Depois eu compro. Então, você precisa tomar cuidado, inclusive, como você usa certos benefícios, exatamente por causa da simetria. E onde está a simetria aí? No vendedor. O vendedor precisa identificar muito bem quem são os seus clientes, para quem ele pode oferecer esse tipo de benefício. Senão, o que vai acontecer? O ticket médio dessa loja vai cair. Então, veja que tem algumas situações que você consegue identificar processos de seleção adversa
que acabam respondendo a algumas questões que às vezes ficam meio obscuras nesse processo. É muito interessante a gente começar a observar. Geralmente, quando você tem assimetria informacional, você pode ter como consequência algum resultado adverso, que é um resultado diferente daquilo que você esperava em função da assimetria informacional. Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Sim, para se manter no poder, um certo grupo não precisa contentar toda a população, mas basta contentar só alguns poderosos. Hoje vamos estudar dois dos vários conceitos que conectam teoria dos jogos e ciência política: o jogo do ditador e o jogo do pirata. No jogo do ditador, um indivíduo chamado de ditador decide unilateralmente como dividir uma certa quantia de recursos entre ele e um segundo jogador que é completamente passivo e tem que aceitar qualquer decisão. A hipótese dos autores que inventaram este jogo e dos críticos da natureza humana é que o ditador iria ficar com 100% dos recursos. Mas nos vários experimentos conduzidos, este resultado foi refutado. O ditador tende a dar alguma coisa ao segundo jogador. Isso pode acontecer por vários motivos. Quer ser bem visto, quer ter boas relações com seu próximo, quer se prevenir de uma eventual futura relação contrária, ter alguma ligação pessoal com outro jogador, etc. Os motivos variam. O ponto é que o ditador vai se beneficiar, mas também irá agradar alguns jogadores. O resultado é mais cooperativo do que era antecipado. Isso explica por que os autocratas, por exemplo, tentam gerar um bom desempenho da economia. Em parte querem agradar o povo. E é um dos motivos que explica a caridade. Considerando agora que o ditador possa ser trocado, por exemplo, por sucessão com um golpe ou através de eleições, chegamos ao jogo do pirata. Neste jogo tem 5 piratas, A, B, C, D e E, e acham um tesouro e devem decidir como distribuí-lo entre eles. Eles têm a seguinte ordem de hierarquia: A, B, C, D e E. O chefe deve propor como distribuir e depois haverá uma votação, na qual, em caso de empate, o líder tem o voto de Minerva. Se a proposta for aceita, os bens são distribuídos conforme proposto pelo líder e, em caso contrário, o proponente é jogado em alto mar e o segundo em hierarquia assume a chefia e faz a próxima proposta. Obviamente, cada jogador quer maximizar antes de tudo a sobrevivência, evitando de ser jogado ao mar, e depois sua fatia de tesouro. Pode-se então pensar que A deveria dar muito aos outros jogadores para não ser jogado em mar, mas não é assim. Para chegar no resultado, analisamos da seguinte maneira: se foram todos jogados ao mar, exceto D e E, D poderá ficar com 100 e oferecer 0 a E. O voto ficará empatado e, tendo ele o voto de Minerva, ganhará. Se sobraram só C, D e E, o pirata C sabe que D ofereceria 0 para E na próxima rodada. Então, pode oferecer 1 para E e ganhar assim seu voto. A distribuição será então C com 99, D com 0 e E com 1. Se sobraram B, C, D e E, o jogador B pode simplesmente oferecer 1 para D e na próxima rodada ganharia 0. A distribuição seria então B com 99, C com 0, D com 1 e E com 0. E tendo B o voto de Minerva, ganharia. Neste ponto, A pode contar com o apoio de C e E propor A com 98, B com 0, C com 1, D com 0 e E com 1. E tendo A o voto de Minerva, ganharia. Obviamente, se mudar alguns detalhes, como por exemplo o voto de Minerva, o jogo pode mudar, mas de forma geral, a moral da história é que para ficar no comando é preciso agradar alguém, mas pode ser com uma pequena recompensa e não é necessário de forma alguma agradar todo mundo. Quando há mais jogadores, o chefe precisa agradar mais pessoas, mas ao mesmo tempo, os apoiadores são mais intercambiáveis. Logo,
é possível manter as recompensas baixas. Isso explica como os líderes se mantêm no poder em sistemas despóticos, autocracias, ditaduras e até em democracias. Viram que interessante? Vocês viram que interessante? Esse vídeo eu acho que é bom para a gente pensar um pouco no momento que nós estamos vivendo agora, né? Eu acho que ele elucida algumas questões muito momentosas, né? Eu coloquei aqui uma bibliografia bem interessante para quem quer se aprofundar na teoria. Eu recomendo muito o livro do Ronaldo e o livro do Eliezer, são dois amigos, inclusive. E o nosso livro de Manual de Gestão Operacional, eu tenho um capítulo nesse livro falando de teoria dos jogos e gamificação, para quem também quiser ter uma visão mais ampla um pouco, né, da gestão, falando também na questão da gamificação. Bom, pessoal, eu queria agradecer a atenção dos senhores, espero que tenha sido bom.